Hoje eu quero passar uma dica para você de apenas um indicador e que, se você entender exatamente o que ele quer dizer, vai te ajudar muito, vai te colocar bem à frente na hora de escolher as melhores ações, na hora de selecionar as boas empresas e inclusive vai te ajudar a potencializar os seus dividendos no longo prazo. Eu vou te mostrar exemplos práticos e com apenas um indicador você já vai fazer a leitura de mais da metade das empresas que você vai escolher para analisar. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você gosta de estudar as empresas da Bolsa, deixa aí para mim nos comentários como que você começa a analisar uma ação. Bom, mas vamos lá direto ao ponto. Qual indicador que eu estou me referindo? Eu me refiro ao indicador margem líquida. E antes de mostrar exemplos aqui na prática, vamos entender rapidamente o que é e como que funciona a margem líquida. A margem líquida nada mais é do que o percentual de lucro. É o que sobra no final do dia, no final do mês, no final do trimestre, no final do período. O que de fato, qual o percentual que a empresa colocou no bolso, ou que foi para o bolso dos sócios, né, como os investidores gostam de falar. Então, de uma forma bem simplificada, a margem líquida é o resultado da divisão do lucro líquido pela receita líquida. Então olha só que fácil para você entender a margem líquida de uma empresa. Olhando pela DRE, imaginando aqui que você está analisando essa empresa, você não precisa destrinchar tudo isso aqui que está nessa DRE. Basta você pegar a primeira linha, que é a receita líquida, que contempla toda a receita gerada pela empresa, e aí você já vai para a última linha, que é o lucro líquido da empresa, que é o resultado final, depois de todas as deduções. Depois disso, basta você fazer a divisão. Pega o lucro líquido, divide pela receita líquida e você tem a margem líquida. Nesse nosso exemplo, essa empresa teve uma margem líquida nesse período de 20,7%. Até aí, bem fácil, né? Só que nós temos um problema. Como que nós vamos saber se essa margem é sustentável? Como que a gente vai saber se é uma margem boa? Será que não é apenas uma margem isolada? Então eu vou dar 4 exemplos aqui que vai te ajudar no entendimento. E a primeira coisa que você precisa fazer é olhar o histórico dessa margem. Então veja só, vamos pegar uma margem aleatória. Olha que interessante, ó, tá vendo aí? Essa margem cheia de altos e baixos. Veja que a diferença entre a média e a margem atual é bem grande. Então, nesse caso aqui, se você entrou nessa empresa para analisar e viu essa margem, a interpretação quase certeira nesse caso aqui é que se trata de uma empresa posicionada num setor cíclico. São setores em que as margens elas oscilam muito para cima e para baixo. Em determinados períodos sobe muito, outros períodos cai bastante, fica até no prejuízo. E você, investidor que está analisando essa empresa, você vendo essas margens e esse histórico todo, você já tem de cara 2 opções. A primeira delas é ficar de fora, né? Uma vez que talvez o seu perfil não é de volatilidade, você quer evitar isso, esses transtornos na carteira, de ficar muito volátil para cima e para baixo, então você já descarta na hora, sai fora. Ou então, numa segunda opção, você pode tentar explorar essa volatilidade e olhar um pouquinho mais a fundo. Então observa aí que nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos aí, e atualmente, essa empresa está com as maiores margens da história. E essa é a hora em que você define se vale a pena partir para o próximo passo e manter essa empresa nos seus estudos e olhar em conjunto com outros indicadores a fim de você surfar, né, o bom momento que essa empresa está vivendo. Sempre tendo a consciência que margens oscilantes é a mesma coisa que lucros oscilantes. E, consequentemente, se você é um investidor, por exemplo, de dividendos, os seus dividendos também vão ser bastante inconsistentes. Mas vamos seguir aqui o nosso raciocínio, vamos ver um outro exemplo aqui de margem líquida. Olha só, tá vendo aí que nesse caso a queda foi constante? Essa empresa tinha margens muito elevadas no passado, porém ao longo dos anos veio caindo e a interpretação dessa margem mostra para nós de maneira bem evidente que essa empresa está ou
perdendo mercado ano após ano, ou que ela não está conseguindo fazer um controle de custos, que as suas despesas estão aumentando e isso está reduzindo, pressionando as suas margens para baixo. Nos dois casos é péssimo, é muito ruim. Você tem que se perguntar: eu quero investir em uma empresa que está perdendo mercado, que não está conseguindo controlar o seu operacional? Por mais que eu não esteja mencionando aqui o nome dessas empresas, essas duas primeiras que eu citei como exemplo, olhando ali para o histórico de margem líquida, já fica bem claro que elas não são empresas para qualquer tipo de investidor. O indicador da margem líquida sozinho, ele fala isso para você. Quais são as empresas que estão mais adequadas para o que você está buscando. Ela te dá um retrato muito próximo do que está acontecendo dentro da empresa e também do que está acontecendo fora da empresa quando você olha da ótica do setor como um todo. Mas vamos seguir um pouquinho adiante, vamos olhar um terceiro exemplo. Olha essa margem aí. Essa empresa já tem uma margem mais estável, tá vendo aí? A diferença da média para a margem atual é pequena, então a gente nem precisa saber qual é essa empresa para deduzir que é uma empresa que tem um controle de custos eficiente, é uma empresa provavelmente consolidada, tem uma clientela fiel, muito provavelmente ela está num nicho bastante específico e certamente é uma empresa boa pagadora de dividendos, ou no mínimo aí de dividendos de forma recorrente. Lembrando que eu não estou mencionando ainda o nome das empresas para não influenciar você no seu entendimento. O que eu quero aqui é que você compreenda o racional por trás da margem líquida. Mas nesse caso aí, se o investidor olha para essa margem ou encontra uma empresa com a margem semelhante a essa, ele tem duas opções muito bem definidas pela frente. Ou ele investe ou ele investe. Empresas desse tipo você pode olhar todos os outros indicadores que você vai ver, tá tudo ok, não tem distorção e provavelmente é uma empresa que nunca deve ter dado dor de cabeça para o investidor. Bom, mas vamos agora para o quarto exemplo, e se você está comigo até aqui, daqui a pouquinho eu vou citar aqui algumas empresas, algumas ações que estão com a margem líquida crescentes ou estáveis. São empresas aí para estudo, daqui a pouquinho eu comento elas. Vamos para o quarto exemplo. Olha essa margem líquida aí. Essa aí já é a margem líquida dos sonhos, né? De qualquer empresa, de qualquer investidor. Margem crescente, sem oscilações. E aqui a gente já sabe claramente que é de uma empresa, no mínimo, aí, com diferencial competitivo. O nicho de atuação dessa empresa certamente tem barreira de entrada, ou seja, não é todo dia que vai surgir uma outra empresa para concorrer com esse negócio. Sinaliza também que é uma empresa com um operacional bastante enxuto, ou seja, ela faz muito bem, né, o controle aí das suas despesas e isso não interfere na sua lucratividade, no seu crescimento e, consequentemente, o investidor que olha para uma empresa dessa já pode logo imaginar que se trata de uma empresa posicionada no setor que tem todo um horizonte de crescimento pela frente para ela poder explorar e crescer ainda mais. E o pensamento bem óbvio diante de uma situação dessa é: eu quero fazer parte desse negócio? Eu quero fazer parte desse crescimento? Sim, então eu vou olhar mais a fundo nessa empresa. E lembre-se que os parâmetros de margem líquida, eles devem ser utilizados apenas como um ponto de partida. É um ponto inicial para você fazer uma filtragem e já eliminar várias empresas potencialmente ruins que você vai deixar de perder tempo avaliando para olhar só para as empresas potencialmente boas, que têm um potencial de crescimento, um potencial de manter os dividendos. É isso que você tem que buscar na hora que você preza por margens estáveis ou crescentes. E depois dessa primeira filtragem, aí sim, você passa para os próximos indicadores e aí você já eliminou boa parte do que não presta e você vai focar no que interessa. Mas dito isso então, vamos agora olhar algumas empresas aí rapidamente que estão com margens líquidas crescentes ou estáveis. Olha só, Brasil Agro, atualmente margem líquida de 58%, crescente. Multiplan, atualmente 40% de margem líquida e bastante estável aí historicamente. Bradesco, atualmente com uma margem líquida de 17% e crescente.
EDP, Energias do Brasil, atualmente com uma margem líquida de 11% e crescente. CEMIG, margem líquida atual 13%, também crescente nos últimos anos. CPFL Energia, atualmente 12% e crescendo também. Banco do Brasil, atualmente com uma margem líquida de 13%, crescente nos últimos anos. Kepler, margem líquida de 16%, crescente nos últimos anos. Unidas, margem líquida de 14%, em crescimento nos últimos anos. Taesa, atualmente com uma margem líquida de 66%, bastante estável aí no longo prazo. E esses aí são apenas alguns exemplos, tem outras empresas, tem outros setores também com margens interessantes, com margens estáveis ou crescendo. O que eu espero que você tenha entendido no vídeo de hoje é a importância da margem líquida, como que a partir dela você já tem um retrato do que está acontecendo dentro da empresa e até fora dela, e trazendo para a sua carteira de investimentos como que você já elimina boa parte das empresas ruins que não estão de acordo aí com o que você está buscando para a sua carteira. Mas eu queria saber a sua opinião. Me conta aí nos comentários como que você começa a análise de uma empresa. O que é a primeira coisa que você olha na hora de investir? Me fala aí nos comentários. Um abraço, bons estudos e até a próxima.